Fala pessoal, eu sou o Brian, sou do bolsista da PET Física e hoje eu vou trazer uma questão do Enem 2022 PPL para o EducaPet. De braços iguais, caso a balança A, faz a medição por meio da comparação com massas de referência colocadas em um dos pratos. A balança de plataforma, ou a balança B, determina a massa indiretamente pela força de compressão aplicada pelo corpo sobre a plataforma. As balanças A e B são usadas para determinar a massa de um mesmo corpo. O procedimento de medição de calibração foi conduzido em um local da superfície terrestre e forneceu o valor de 5 kg para ambas as balanças. O mesmo procedimento de medição foi conduzido para esse corpo em duas situações. Na situação 1, superfície lunar, onde o módulo da aceleração da gravidade é 1,6 metro por segundo ao quadrado. A balança A forneceu o valor M1 e a balança B forneceu o valor M2. A situação 2, o interior de um elevador subindo, com aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, próximo à superfície da Terra. A balança A forneceu o valor M3 e a balança B forneceu um valor M4. Em relação ao resultado do procedimento de calibração, os resultados esperados para a situação 1 e 2 são, respectivamente. Passando agora para a resolução, como o próprio problema já diz, nós vamos ter duas balanças, a balança A e a balança B. A balança A vai ser uma balança de braços iguais, onde ela vai usar a massa de outro corpo como referência para medir a massa de um certo corpo. E a balança B, uma balança de plataforma, ou simplesmente uma balança digital, onde essa balança vai medir a força de compressão que você faz em cima da balança. Se você só deixar um corpo em cima dessa balança, ela vai medir diretamente a força-peso. E já vou detalhar mais como é que funciona isso. Mas, como o problema já diz, nós temos um procedimento de calibração, onde nesse procedimento, cada balança mediu exatamente 5 kg. E como é que o problema vai funcionar a partir daí? Nós vamos ter duas situações e nós vamos tentar ver como é que cada balança faz a sua medição diante dessas duas situações, certo? Na situação 1, nós vamos ter as duas balanças medidas na aceleração da superfície lunar, que, como o próprio problema já diz, vai ser uma aceleração menor do que na superfície da Terra. E como é que vai funcionar isso? Nós vamos ter a medição 1, que vai ser a medição da balança A, a balança de braços iguais, na superfície lunar. Ou seja, nós vamos ter essa medição 1 exatamente igual a 5 kg. Por que disso? Como eu falei para vocês, a balança A ela é uma balança que usa como referência a massa de outro corpo. E massa é uma propriedade do corpo, é uma propriedade que não muda de aceleração local para aceleração local. Por exemplo, se você tiver 60 kg aqui na Terra, você vai ter 60 kg na superfície lunar e você vai ter 60 kg por exemplo, em Júpiter, que tem uma aceleração muito maior do que a nossa. Bom, por fim, enfim, nós vamos ter nós não vamos ter variação da massa de local para local. O que é que vai acontecer aqui? Na Lua, nós não vamos ter uma variação da massa, nós vamos ter uma variação da aceleração. E é por isso que a medição da balança A na superfície lunar vai ser exatamente 5 kg. Coisa que muda na medição 2, que vai ser a medição da balança B. Aqui, a medição 2 vai ser uma medição menor do que 5 kg. Por que disso? Porque, como eu falei para vocês, a balança B, ou a balança digital, vai medir com base na compressão que você faz em cima dela. Sendo que aqui no caso, a balança B vai ter um valor menor do que 5 kg. Por quê? Porque vai ter uma aceleração local diferente. Ou seja, isso vai trazer meio que uma força gravitacional, ou uma força peso, em cima dessa balança, diferente do que 5 kg, porque 5 kg foi medido com base aqui na aceleração da Terra, mas na aceleração da Lua, que é uma aceleração menor, vai ter uma força de compressão menor aqui nessa balança, ou seja, vai ter um valor menor do que 5 kg. Tudo bem? Por fim, na situação 2, na situação onde nós temos um elevador subindo com uma aceleração constante, nós vamos ter a medição 3, que é a medição da balança A, um elevador subindo a uma aceleração constante. E também, nesse caso, vai ser igual a 5 kg. Por que exatamente 5 kg? Como eu falei para vocês,
A massa de um corpo não vai mudar de aceleração para aceleração, seja uma aceleração que subindo, uma aceleração que diminua a velocidade de um corpo, uma aceleração menor, certo? Coisa que muda também na medição 4, que é a medição da balança B, num elevador subindo. Que nesse caso vai ser maior do que 5 kg. Por que nesse caso a medição 4 vai ser maior do que 5 kg? Nesse caso, como o elevador vai estar subindo uma aceleração constante, nós vamos ter a inércia meio que criando uma resistência do corpo ao movimento. E essa resistência vai meio que fortalecer a compressão em cima dessa balança. Um exemplo casual do que a gente tem é o ônibus acelerando. Quando o ônibus acelera, nós meio que somos empurrados para trás. Por quê? Por causa da inércia. E a mesma coisa que está acontecendo aqui. A inércia meio que está causando uma compressão em cima dessa balança. E essa compressão maior vai resultar numa medida da massa maior do que 5 kg. Tudo bem? E essas são as nossas medidas. A medida 1, medida 2, medida 3, medida 4. A única alternativa que tem exatamente esses mesmos valores vai ser a questão A. Alternativa A. Tudo bem? E é isso, gente. Eu trouxe esse problema porque achei um problema interessante de se explicar e se diferenciar o conceito de massa e forças. Tudo bem? É isso.